Como você pode escolher os melhores FIIs, fundos de investimento imobiliários, para investir? Bom, o primeiro passo é você escolher qual tipo de fundo imobiliário você vai investir. Eu já gravei um vídeo falando sobre os diferentes tipos de fundos imobiliários, eu vou deixar o card aqui para você, se você quiser acessar. Mas basicamente nós temos os fundos de tijolos, aqueles que investem em imóveis físicos para aluguel, e os fundos de papel, aqueles que investem em ativos financeiros com base lastreados no mercado imobiliário. A gente consegue encontrar facilmente na internet vários sites que falam quais são os fundos imobiliários de cada setor. Então, assim, é uma informação que está vastamente divulgada na internet. A gente pode colocar assim, fundos imobiliários do setor logístico, ou do setor de shoppings, ou do setor de laje corporativa, seja como for, e a gente vai encontrar vários fundos que investem em cada um desses setores. E o ideal é a gente pesquisar um a um desses fundos, os melhores pelo menos, e tentar se aprofundar um pouco em como aquele fundo imobiliário ganha dinheiro, o que ele faz, quais são os imóveis dele, para a gente saber se a gente deve ou não investir naquele fundo imobiliário. Depois que a gente escolhe o setor e os melhores fundos imobiliários para a gente investir, é importante a gente se atentar para diversificação. A diversificação é um fator chave para o investidor de investimentos em renda variável, ou seja, aqueles investimentos que a gente não sabe exatamente qual vai ser o valor do nosso investimento no futuro e nem sabe como calcular esse valor. É uma coisa que vai variar de acordo com diversos fatores e a gente não tem uma previsão de qual vai ser a rentabilidade desse investimento. Os FIIs, eles estão, junto com as ações e outros ativos, junto nesse setor da renda variável. Uma boa diversificação da carteira de fundos imobiliários, ela comporta entre 5 e 20 FIIs. Por que esse número? Menos de 5 FIIs vai fazer com que a sua carteira ela tenha uma grande representatividade. Cada FII na sua carteira vai ter uma grande representatividade dela. Até mesmo 5 FIIs, cada FII vai representar 20% ou mais de 20% do seu patrimônio, de acordo com, dependendo dos pesos que você vai dar para esses FIIs. E se você tiver menos do que isso, quanto menos FIIs você tem, maior é a representação de cada FII dentro da sua carteira. Então, se acontece algum problema, se o FII quebra, se tem algum escândalo de corrupção, ou qualquer outra coisa que pode acontecer, eventualidade, isso faz com que você possa perder 20% ou mais de 20% da sua carteira em uma tacada só. Então, é importante, ou no mínimo salutar, que você tenha mais de 5 FIIs. E menos de 20, porque é importante, apesar de você ter uma carteira diversificada, que você também acompanhe e estude, os FIIs nos quais você investe. Porque a diversificação ela ajuda a reduzir os riscos, mas quando a gente investe para longo prazo, é importante que a gente tenha o controle e a análise de onde está investido o nosso dinheiro. Quando a gente investe num FII, num fundo qualquer, ou até numa empresa comprando uma ação, a gente está entregando para o gestor daquele determinado ativo a gestão do nosso dinheiro. É ele que vai investir nosso dinheiro, é ele que vai utilizar e é ele que vai rentabilizar o nosso dinheiro para depois devolver para a gente em forma de dividendos ou de um crescimento do valor da ação, do FII. Então é muito importante que a gente fique em cima e veja o que aquele gestor está fazendo com o nosso dinheiro, com o dinheiro que a gente investiu. Se a gente tem mais de 20 FIIs numa carteira, essa é uma análise que vai demorar muito, vai tomar muito do nosso tempo, e assim, dependendo das informações que forem divulgadas, pode até acabar causando algum transtorno para a gente, alguma coisa que tira o nosso sono. Então, assim, quanto mais FIIs a gente tem na carteira, maior vai ser o tempo que a gente vai passar analisando cada FII. Isso não é uma regra que deve ser seguida a ferro e fogo. E é claro que quanto mais FIIs você tiver na carteira, menos tempo você vai gastar analisando cada um deles, porque ele vai acabar representando uma porcentagem menor na sua carteira de FII e não vai ter tanta importância, assim, tanta relevância o que acontece naquele FII.
Então, lógico que sim, o ideal é você, no início, fazer um bom estudo, um estudo aprofundado, para você escolher qual FII você vai investir e depois você vai só acompanhando, semestralmente ou anualmente, enfim, não precisa ter um acompanhamento semanal, acho que nem dá para ter, um acompanhamento mensal, você lê todos os relatórios, sempre que o fundo divulga, todos os fatos relevantes, não tem necessidade de ser alguma coisa tão profunda assim. Ou seja, a primeira regra na escolha dos FIIs é a diversificação. A segunda regra é a gente escolher FIIs que sejam multi. O que isso quer dizer? Eles têm que ser multi-imóveis, multi-inquilinos e multi-região. O FII multi-imóvel é aquele que tem mais de um imóvel, ou seja, o ideal é que ele tenha vários imóveis. Os FIIs monoimóveis, ou os FIIs que têm pouquíssimos imóveis, 2 ou 3, eles acabam ficando numa situação complicada, porque se aquele único imóvel, se acontecer algum incidente ou se ele ficar vago, ele pode perder totalmente o rendimento por meses ou talvez até anos. Imagina um FII de laje corporativa que ele tem um único prédio e aquele prédio pega fogo ou acontece uma ocupação pelo MST ou qualquer outra coisa. Se isso acontecer, até o FII, por exemplo, no caso do fogo, até o FII conseguir recuperar, reformar aquele imóvel para depois colocar ele no mercado de novo para alugar, isso se não tiver danos estruturais, ele tem que ser demolido, o FII vai perder rendimento, o FII vai deixar de pagar para os seus cotistas aquele valor mensal e pode até ter que se endividar para reconstruir aquele imóvel, ter que emitir novas cotas, ou seja, diluir ainda mais o valor de cada cotista, para talvez no futuro voltar a pagar aqueles rendimentos. Então, um FII que não seja multi-imóveis, ele tem um risco muito maior do que os outros FIIs que são multi-imóveis. Da mesma forma, os FIIs que são mono-inquilinos, ou que têm poucos inquilinos, eles também trazem um risco muito grande. Porque grande parte da sua receita, ou talvez a totalidade dela, vem de apenas um único inquilino, uma única empresa. Imagina um FII de logística, que ele tem, 3 ou 4 galpões, e todos eles estão alugados para a mesma empresa, para a Amazon, por exemplo. Se a Amazon resolve devolver esses galpões, se a Amazon amanhã depois fala assim, não estou gostando da nossa atuação no Brasil, não está sendo rentável, estamos recebendo muitas condenações trabalhistas, etc., vamos retirar todas as operações no Brasil. E a Amazon devolve todos esses galpões, aquele FII que dependia exclusivamente da Amazon, ele vai ficar a ver na vídeo, vai ficar com uma mão na frente e outra atrás. E até ele conseguir realugar todos esses imóveis que ele tinha, que ficaram vagos, pode ser que também que passe alguns meses sem receber esses rendimentos. E, além disso, o valor da cota vai despencar, obviamente. Teve até um exemplo com a Torre do Almirante, para quem não sabe, é um prédio muito bonito que fica no centro da cidade do Rio, e ele era todo alugado, todos os andares dele, uma laje corporativa, totalmente alugado para a Petrobras. E, do nada, da noite para o dia, depois que teve aquelas questões da Lava Jato, a Petrobras decidiu devolver esse imóvel. E se a gente olha no gráfico da Torre do Almirante, a gente vê que teve uma queda muito acentuada do valor da cotação e até hoje os rendimentos não voltaram a ser o que eram antes. Então os cotistas daquele fundo eles perderam. Hoje, obviamente, vários andares daquele prédio já estão alugados, mas ele não se recuperou totalmente. Então é muito importante que, além de o FII ser multi-imóveis, ele seja também multi-inquilinos, para reduzir o risco que aquele FII suporta. O terceiro e último multi seria o multi-região, ou seja, é importante que o FII ele tenha imóveis em várias regiões, não só, e possivelmente até melhor até que seja em várias cidades e não apenas em uma cidade. Por quê? Imagina um FII de laje corporativa, que ele tem 6 prédios, 10 prédios, só que todos eles ficam numa mesma rua. E tem dezenas de inquilinos. Digamos que ele fique perto de um fórum da cidade. E a maioria dos inquilinos dele são escritórios de advocacia. Se o tribunal decide mover o fórum de lugar, mudar, ir para um outro lugar que seja afastado daquela localidade, esse FII que vai ter vários imóveis, só que todos eles concentrados numa mesma região, ele vai perder, porque os escritórios de advocacia que estavam alugando escritórios naquele prédio,
por causa da proximidade com o fórum, eles não vão ter mais essa vantagem. Então o aluguel daquele FII não vai ser mais tão valioso para aqueles escritórios e às vezes até para outros escritórios que trabalhem com advocacia também, por exemplo, de contabilidade, etc. Então eles vão acabar devolvendo seus escritórios e talvez procurando algum imóvel, algum escritório que fique mais perto do novo fórum que foi construído. Ou digamos que haja uma calamidade, por exemplo, um FII de hotel, que ele tem 10 hotéis na Praia de Ipanema, e aí acontece um vazamento de óleo ou uma ruptura no emissário submarino e a Praia de Ipanema fica da noite para o dia imprópria para o banho. Esse FII ele vai sofrer, porque todos os hotéis que ele tem para alugar, por mais rentáveis que sejam, eles ficam numa mesma região e essa região foi afetada. Esse FII ele depende exclusivamente do turismo, né? E do turismo praiano, aquele turismo que a pessoa vai para ficar na praia, né? E a pessoa não vai mais querer ir para aquela praia que está imprópria para o banho, né? Ele vai procurar um outro lugar. Então é importante que um FII de hotel, por exemplo, se você estiver analisando um FII de hotel, que ele tenha um hotel na Praia de Ipanema, pode até ter mais de um, mas que ele também tenha um na Praia de Copacabana, que ele tenha outro na Praia da Barra da Tijuca, e na Praia de Florianópolis, de Recife, de Fortaleza, ou seja, que ele seja um FII com imóveis espalhados em várias regiões, né, em várias cidades, em vários locais. Porque se houver algum problema com uma localidade, com uma região, ele continua mantendo os rendimentos dele pelos seus imóveis nas outras regiões que não foram afetadas por aquela calamidade, por aquela fatalidade. Então essas são as duas principais regras quando você vai investir em FIIs, na escolha dos FIIs. Diversificação fatal, tem que diversificar, e multi, ou seja, você tem que analisar FIIs que sejam multi-imóvel, multi-inquilino e multi-região. Essas informações você consegue facilmente analisando o relatório dos FIIs. Os FIIs de boa gestão, eles colocam muito expresso no relatório quais são os imóveis, quais são as regiões, às vezes colocam até o mapa do Brasil com a setinha, onde estão localizados os imóveis, às vezes vem com um gráfico em pizza dizendo o quanto representa para aquele FII a receita advinda de determinados clientes, ou seja, de determinados inquilinos, né? E o quanto de espaço aquele FII tem e qual a porcentagem está alocada para cada FII, para cada inquilino. Por exemplo, um FII que aluga 10% do seu espaço para a Amazon e 8% para a Magazine Luiza e 5% para lojas americanas. E isso vem muito expresso, muito diversificado, muito analisado ali no FII. Então, olhando o relatório do FII, fica fácil para a gente escolher um FII que seja multi. Espero que tenha ajudado e no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre como analisar cada FII especificamente. Tchau!